A gente conversa um pouquinho agora sobre política, Tiago Rebolo. Estamos recebendo hoje aqui no 12 em Ponto o ex-prefeito de Natal, foi candidato a governador, uma família tradicional na política aqui do estado. Carlos Eduardo Alves, seja muito bem-vindo, prefeito. Quero cumprimentar você, Karina, a flor aqui, né, no meio de tantos... a flor do lodo. O nosso Tiago Rebolo, quem agradece aí o convite. Aliás, Karina também já tinha me convidado, né, para vir ao programa. O Cristiano, né, que está aqui conosco, o Heitor Gregório. E ali no controle o Vini Marinho, né? E cumprimentar os ouvintes. Satisfação estar com vocês aqui. Obrigado, prefeito, pela sua participação aqui no 12 em Ponto 98. Prazer recebê-lo aqui, né? O prefeito está protegido aí com 2 máscaras, né? Já passou álcool em gel, momento muito complicado, né, da nossa história, prefeito, tem que se proteger. Já tomou vacina, prefeito? Já tomei a primeira dose. A pandemia realmente surpreendeu a medicina, que estava despreparada, né, para enfrentar o vírus, né? E assim também como desarrumou a questão dos governos, né? Nas 3 esferas que tiveram muita e estão com muita dificuldade de enfrentar o problema, até pela escassez de vacina, né? Você veja que só agora quem tem 59 anos de idade é que vai começar a receber a primeira dose. Ou seja, os cálculos de há 3 dias atrás, ou 2 dias atrás, nós tínhamos 10 milhões de brasileiros vacinados 2 vezes, né? E 23 milhões de brasileiros vacinados pela primeira vez. Então isso é muito pouco numa população de 215 milhões de habitantes aproximadamente. Prefeito, o senhor falou dos gestores, é um momento muito difícil para os gestores, né, enfrentar essa pandemia. Qual é a avaliação, a nota que o senhor dá para as gestões, né? A gestão municipal do atual prefeito de Natal, por exemplo, no enfrentamento da Covid, a gestão estadual e a gestão federal. Veja, primeiro eu quero ressaltar, e nunca é demais ressaltar, se a medicina estava despreparada para o enfrentamento da pandemia, imagine os governos, né? Eu quero dizer que o prefeito de Natal, Álvaro Dias, ele desde o primeiro momento, ele atuou corretamente. Você sabe que o primeiro dever de um governante é proteger a vida das pessoas, né? E o prefeito Álvaro Dias, ele teve ação, teve atitude, foi para frente, né? Fez hospital de campanha, fez as testagens, abriu pontos na cidade de Natal, nas regiões, no sentido de acolher com médico, com toda a equipe multidisciplinar da medicina, da saúde, né, para atender a população. Foi isso que realmente ele acertou nessa atitude. A governadora Fátima Bezerra, no primeiro momento, ela não agiu bem. A governadora, no primeiro momento, passou até a impressão de uma omissão, tá certo? De uma omissão. Mas, depois, ela se recuperou, a meu ver, na hora que ela mudou de atitude, né? Aliás, quando ela teve atitude, aí ela começou a ir para frente, como é o papel dela, o dever dela, né? E com a estratégia também correta, porque ao invés, por exemplo, de um hospital de campanha, que ela, depois da pandemia, que vai passar, a gente sabe que vai passar, né? Seria desmobilizado e o Estado não ganharia nada com isso, né? Ela preferiu a estratégia de melhorar e ampliar a estrutura de saúde dos hospitais, porque acabando a pandemia,
essas estruturas efetivamente vão ficar funcionando para atender doentes de outra natureza de doença, né? O senhor considera que essa estratégia foi mais acertada do que abrir hospitais de campanha, por exemplo? Eu acho o seguinte, como Natal já tinha um hospital de campanha pela Prefeitura de Natal, e nós temos realmente uma situação muito difícil de saúde no estado, já acumulada de muitos anos, né? Eu acho que a estratégia de deixar mais um hospital de campanha, né? Ela melhorar a infraestrutura que depois da pandemia vai servir para... Como legado, né? E que fique aberto, né, prefeito? Porque no intervalo da primeira onda e segunda onda, os leitos que foram abertos foram desativados pelo Estado, né? Essa Isso informação eu não tenho. Se for isso, tá realmente... Foram desativados para Covid, mas foram transformados em leitos gerais, né? Para atender a população de um modo geral. E a sua avaliação sobre o governo federal? Aí há uma má gestão, né? Não é nem má gestão, há uma irresponsabilidade do governo federal, né? Há um negacionismo, né? Desde o início. Agora os trabalhos da CPI, a declaração do presidente da Pfizer, dessa vacina, que dizem que é a mais eficiente. Eu não sei porque não sou cientista. O fato é que o presidente da Pfizer disse que houve 53 tentativas de se vender a vacina ao governo brasileiro desde agosto do ano passado, e isso não foi levado a efeito, né? Não foi levado a efeito. E depois a declaração do diretor da instituição Butantan, né? Que é aquela de São Paulo, que é bastante conceituada. Fabrica a Coronavac. Exatamente. Quando afirmou que houve dificuldade porque politizaram a vacina do Dória, a vacina, quer dizer, pelo amor de Deus. E aquelas chacotas, né? Que não é nem chacota, é um escárnio, né? É que o homem vai falar fino, a mulher vai criar barba, vai virar jacaré, quer dizer, em cima de milhares de pessoas que perderam a vida, de milhares de pessoas enlutadas, né? Eu perdi, por exemplo, muitos amigos, tá certo? É uma tristeza, é um susto que a gente toma, a gente fica ali para baixo, né? Fica, pelo amor de Deus, e tanta gente que podia estar aí, né? Levando a sua vida, né? O fato é que a pandemia não ia se acabar se essas vacinas tivessem chegado em dezembro, como a Pfizer e o Butantan garantiu. Mas ia diminuir, eu creio, muito a mortalidade, a letalidade dessa doença. Prefeito. Então eu acredito que o governo Bolsonaro, ele até esse momento é de uma irresponsabilidade, de uma falta de eficiência total. O senhor se arrepende de ter anunciado apoio ao presidente Jair Bolsonaro na eleição 2020? 2018. Ou 2018? Vendo esse comportamento. Veja, Ana Karina, eu sou de um partido que teve um candidato a presidente da República, que foi o Ciro Gomes, ex-prefeito de Fortaleza, ex-governador do Ceará, ex-ministro da Economia, ex-ministro da Integração Regional, um homem que levou, junto com outros companheiros dele, o estado do Ceará hoje a ser um dos estados mais desenvolvidos do Brasil. Dizem e repetem que é a São Paulo da região Nordeste, né? Então eu apoiei Ciro, votei em Ciro, ele teve uma excelente performance eleitoral. Mas segundo turno foi no Rio Grande do Norte. Isso no primeiro turno, né? Mas aí veio o segundo turno. E eu já disse e repito que não queria votar no PT, porque não achava que o PT merecia o 5º mandato consecutivo. O PT tinha metido o Brasil numa crise moral, numa crise econômica, né? Em 2015, 2016 nós fomos para uma recessão com milhões de desempregados, né? E o PT sequer fez uma autocrítica, né? Então havia essas divergências em 2018,
teve também outros problemas do PDT com o PT, porque nós estávamos numa aliança com o PSB e essa aliança foi desmanchada pelo PT, tirando a candidatura de Marília Reis, a governadora, para facilitar a reeleição do Paulo Câmara do PSD, né? E a exigência era só uma: não indicar, não se aliar, não indicar o vice de Ciro Gomes, como estava batido o martelo. De última hora, ou fora de hora, o PSD se retirou da nossa aliança, não é? E aquilo foi muito ruim, porque foi a véspera da convenção, foi uma dificuldade para arranjar um vice-presidente. Então, eu estava lá no Diretório Nacional, eu vi o efeito dessa situação política em cima do partido, a indignação, o repúdio a isso, né? Então, enfim. Optou naquele momento por Bolsonaro. E aí depois a contingência local. Eu me vi disputando contra o PT no segundo turno aqui no estado. Então eu não tinha por que votar coisa. E por exclusão eu votei em Bolsonaro. Agora, não imaginava nunca que votar em Bolsonaro ia aparecer 01, 02, 03, 04 e dizem que tem um 05 por aí. Ex-prefeito, se o senhor tivesse vencido as eleições de 2018, o senhor seria o governador agora, em meio a essa pandemia. O que o senhor teria feito de diferente da governadora Fátima Bezerra, caso o senhor estivesse lá sentado na cadeira dela hoje? Nessa pandemia. Eu tenho consciência, como eu já disse aqui, e nunca é demais repetir, que o meu primeiro dever era ir para a frente da luta para proteger a vida dos norte-riograndenses, tá certo? A primeira providência, né? Era também seguir a ciência, seguir a medicina, tá certo? Dialogando com a classe produtiva, porque eu sou adepto daquela ideia de que dizem que a maior invenção do homem foi a roda, né? Ou dizem que foi o telefone, ou dizem que é a internet. Eu sou daquelas pessoas que acredito que a maior invenção do homem é uma mesa e as cadeiras em volta para que eles se sentem, conversem e, evidentemente que não é tão fácil, mas a mesa e as cadeiras em volta para se dialogar e se tomar providência. Carlos, né? A adesão do Rio Grande do Norte a alguns instrumentos de gestão, como o Consórcio Nordeste, também é muito criticada, né? Foi iniciativa da governadora Fátima em conjunto com os demais governadores. Como é que o senhor avalia a adesão do Rio Grande do Norte ao consórcio? Se eu fosse governador, o RN estaria participando desse consórcio? O senhor acha uma ferramenta válida para a gestão? Ou o senhor acha que os problemas não compensam as eventuais vantagens que a adesão do RN ao consórcio Nordeste podem trazer? Olha, de quem está de fora e de quem acompanhou apenas pela leitura dos jornais, dos blogs, das redes sociais, eu creio que como se é a região mais pobre do Brasil, os governadores fizeram bem, eu acredito, de fazer um consórcio para que o enfrentamento tivesse mais substância, né? Tivesse mais alcance no sentido de enfrentar o problema. Até porque o presidente Bolsonaro já estava na sua cruzada negacionista, o país polarizado, o maniqueísmo político, né? Vicejando, né? E o que os governadores, eu acredito, a grande motivação foi se unir para juntos fazer o enfrentamento. Eu acho que em tese está correto. Carlos, agora há pouco o senhor falou que caso o senhor tivesse sido eleito governador, o senhor teria seguido estritamente as recomendações da ciência. Uhum. Esse discurso é o discurso de quem critica, por exemplo, os defensores do uso de medicamentos como ivermectina, hidroxicloroquina no tratamento precoce, né, que são medicamentos que não têm comprovação científica para a Covid. Uhum. Nesse ponto, o senhor acha que o prefeito Álvaro Dias
desconsiderou o que diz a ciência e agiu mal ao fazer a defesa tão enfática, por exemplo, da ivermectina no tratamento precoce para a Covid aqui em Natal? Eu vou até acrescentar ao Tiago Rebolo, a pergunta do Tiago Rebolo, o seguinte: eu estou vendo que o senhor está falando aí, defendendo a gestão do prefeito Álvaro Dias diante da pandemia, né? Está elogiando também a atual postura da governadora Fátima, ou seja, o senhor está defendendo aqui, está se mostrando aliado às duas... E não sou candidato a papa, sou candidato a governador. Eu estou vendo que o senhor está aliado aqui às duas, só que elas são divergentes, confrontantes. O tempo inteiro na pandemia a gente tem visto aí, né, até a disputa entre a prefeitura do Natal e o governo em relação aos decretos, enfim, eles não convergem muito, né? Pelo contrário, eles divergem em quase tudo, até no tratamento precoce. Qual é a gestão que o senhor defenderia mais se tivesse que optar? São duas perguntas em uma, Carlos. E outra, eu vou complementar. Deixa ele responder essas duas, daqui a pouco a gente faz mais uma. Por favor, olha, prefeito. Eu defenderia o que eu faria, né? Eu convocaria o diálogo. Eu, prefeito, ou eu, governador, eu convocaria o diálogo. Ei, pessoal, as pessoas estão morrendo. Isso está matando a gente também, está matando familiares, está matando os nossos amigos, está matando as pessoas. Vamos deixar a política de lado, se é que tem alguma injunção política, mas vamos nos unir. Isso, eu faria isso publicamente, tá certo? E trabalharia e perseguiria essa união, tá certo? Porque o cargo de prefeito e de governador é um cargo de comando, é um cargo de liderança, tá certo? E ninguém tem o direito, tá certo, de politizar essa questão, que a política ultrapasse, né, ao interesse da coletividade, tá certo? Então eu perseguiria o diálogo. Com relação a seguir ou não a ciência, a pergunta que eu fiz Veja sobre a bem, ivermectina. eu acho o seguinte, pela experiência que eu tenho, eu já vi pessoas que tomando a ivermectina e a cloroquina se curaram. Me disse, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, não. Muita gente me disse, não é uma vacina, não impede da pessoa se contaminar pelo vírus, mas teve muita gente que se curou com a ivermectina, se curou com a cloroquina, e com tem vários medicamentos, né? Azitromicina e tem esse corticoide, e com corticoide. E agora, infelizmente, esse tratamento não se viu para quase 470 milhões de brasileiros. Mil. 400 mil brasileiros. Milhões pelo amor de Deus. Nós temos 215 milhões, né? Mil, né? Então, Você acha que a postura do prefeito foi correta? Eu acho que o prefeito tem que tomar uma atitude, tá certo? Se a medicina... Ele que é médico, conheço né? muitos médicos, eu, por exemplo, para ajudar alguns amigos que tiveram, e amigas que me ligavam, a família e tal, e eu procurava um médico, eu procurava outro. Eu tenho, por ter sido prefeito tanto tempo, uma vida pública, que eu tenho muitos amigos e amigas médicos e médicas. Então eu conversava e eles mesmos diziam, olha, manda tomar ivermectina, manda tomar cloroquina, esses nomes complicados aí, e de acordo com a coisa, até o corticoide, papapá, e eu saía por tabela dizendo isso. Muitos eu vi que se curaram, tá certo, tomando, se curaram, e outros, infelizmente, não chegou a isso. Foi a óbito. Prefeito, teve um momento, o senhor citou aí da questão da importância de se ouvir a classe produtiva. E existem críticas da classe produtiva com relação ao excesso de medidas restritivas tomadas pela governadora Fátima. O senhor acha que houve excessos de medidas restritivas? Faltou diálogo da governadora com a classe produtiva do estado? Olha, então eu vi agora Paris e Londres, não é? Lá na Europa, os ICMS, os ISS, os IPTUs, que eles fecharam e chamaram a classe produtiva e disse, olha, enquanto vocês estiverem fechados, vocês não vão pagar imposto.
tá certo? Isso foi feito em Paris, que agora abriu tudo, abriu. Eu tenho um amigo meu que tem parentes lá, né? Paris abriu, mas enquanto esteve fechado, restaurante, bar, hotel, sobretudo a área do turismo, não é? Que é a mais alcançada pela crise da pandemia, né? Simplesmente os impostos foram suspensos. E realmente a gente sabe, no fundo a gente sabe. Ou você fica em casa, tá certo? Ou você toma a vacina. E com a vacina, com a primeira dose, faz como eu estou fazendo aqui. Anda de máscara, com álcool gel e o isolamento. Né? Eu só estou abrindo exceção para vocês aqui. Eu realmente retomei há 15 dias meu expediente político no escritório, tenho recebido muita gente e eu tenho mantido esse protocolo de afastamento, de máscara, de álcool gel, é assim que a gente deve proceder. Prefeito, aí o caso eu não sei aqui, porque é difícil você falar, e é muito fácil também, é difícil e é fácil. Porque eu não sou governador, eu não sou mais o prefeito, né? Mas eu imagino que se essa solução foi dada lá, tá certo? Eu acho que essa solução poderia ser constituída aqui. Né? Prefeito, o senhor falou que faltou diálogo entre o governador e o governo, nesse lugar dele, o senhor chamaria para conversar, né, e ver como resolver o problema. Na sua opinião, faltou... Tá. Vamos lá, o microfone do Cris está com uma intercorrênciazinha. Acabou a pilha, né? Vamos lá, Cris, fala Cris. nesse outro aqui, Cris. Tá, rapidinho. O senhor falou que faltou diálogo aí entre prefeito e governadora, mas o senhor acha que partiu de qual lado principalmente? Isso foi a governadora que deixou de chamar o prefeito? A indisposição para foi diálogo, a indisposição né? por algum dos dois lados? Esses detalhes, essas minudências, eu não acompanhei, não. Realmente não acompanhei. Faz muito tempo até que eu não falo com o Álvaro, não é? Com o prefeito. Eu apenas como cidadão e também com uma certa responsabilidade de ter sido o gestor dessa cidade, dessa minha querida Natal, eu acompanhei e pude ajudar realmente a muita gente, né? Mas não sei de quem partiu isso, não sei como é que se deu isso, francamente. Eu só vi a desavença, que não é uma coisa boa para Natal, nem para o Rio Grande do Norte. Rapidinho, foi muita questão, você falou em setor produtivo e falou em diálogo. A questão da Copa América foi bastante questionada, principalmente porque o setor produtivo do turismo, que é muito sensível, sofre muito e poderia ter amenizado com a questão, se a governadora tivesse deixado realizar a Copa América de alguma forma. Se eu estivesse no lugar dela, o senhor ficaria de que lado? Seria possível realizar a Copa América aqui ou o senhor também tomaria a mesma posição que ela tomou? Olha, a Copa América viria para cá com os estádios vazios. Sim. A Copa América vem para cá com todas as delegações devidamente vacinadas. Qual é o protocolo? Porque não é você chegar e dar uma opinião, que fica na opinião, no achismo, chega a tomar até, pode ser até o palpite, mas eu creio que vai logo politizando esse negócio, vai logo para o maniqueísmo político, da direita à esquerda não quer a Copa, a direita quer a Copa, aí se perde a coisa. Eu daria um murro na mesa, tá certo? E digo, primeiro o seguinte, amigo, vamos saber qual é o protocolo, tá certo? Porque, por um lado, essa Copa vai trazer, eu vi o que a Copa trouxe em 2014 para Natal. Nós fizemos aquela belíssima obra, ali 6 túneis, 2 viadutos, dentre eles um estaiado, né? Que destravou o trum, ali era um... Bom, aí eu vi também a cidade invadida por turistas dos países que jogaram, Japão, Estados Unidos, nesse Uruguai. caso não teríamos público, né? Eu acho que nesse caso não teria, mas estava aqui as redes sociais, estava aqui a imprensa televisiva, o rádio, e estava, enfim, e essa cidade seria ventilada pelo mundo inteiro, aqui em Natal, jogando, mostraria a cidade, divulgação. Exposição, né? Agora, Perfeito. como é que você
pega uma discussão emocional, maniqueísta, radical, tá certo? Tira esse negócio daqui e vamos ver racionalmente, tá certo? Com bom senso e com sensatez para decidir. Prefeito, o senhor me deu duas deixas aí, eu estava aqui já esperando o momento. Primeiro, o senhor disse, eu vou ser candidato a governador em 2022, né? O senhor afirmou isso aqui no ar. E a segunda colocação foi, faz tempo que eu não falo com o prefeito Álvaro Dias. E aí, diante do cenário que já se especula para 2022, prefeito Álvaro Dias muito bem colocado nas pesquisas para o governo 2022. Governadora Fátima, com certeza, será candidata à reeleição. Carlos Eduardo entraria aí como o terceiro nome, a terceira via, vai brigar com os dois, vai ser oposição aos dois, como é que fica isso? Veja, Ana Karina, eu depois de vacinado, saí da toca, né? Saí da toca, mas dentro ainda obedecendo ainda o protocolo, como eu já mencionei aqui, e reuni, o meu partido é um partido pequeno, mas tem uma certa expressão, é organizado dos 167 municípios, ele está organizado em 50 municípios, tem mais 19 comissões provisórias. Desde que eu comecei a atender, muita gente já está querendo vir para o partido. Então, veja bem, eu conversei com as pessoas que me acompanham há muitos anos e o partido quer que eu dispute a eleição majoritária. O partido quer que eu dispute a eleição majoritária. E eu estou preparado. Eu estou preparado para ser candidato ao governo do estado. Agora, faltando 16 meses para a eleição, né? Isso não pode ser uma cruzada quixotesca, né? Não pode ser. Eu já fiz isso, né? Eu fui candidato em 2010 contra Alves, contra Maia, contra PT, contra Vilma governadora, contra todos. Contra, né? Rosalba. Contra Rosalba, contra todo mundo. Ainda tivemos 12% dos votos do Rio Grande do Norte. E o vice era Álvaro Dias. Meu vice era Álvaro Dias, o então deputado estadual Álvaro Dias, né? Então, nós temos aí o tempo necessário da construção disso, tá certo? Ninguém é candidato de si. Agora, a minha candidatura está colocada como pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Por que você não tem falado? Agora, não é uma fixação. Por que O você não tem partido falado? acha que eu devo também examinar o Senado. Por que você não tem falado tanto com o prefeito Álvaro Dias? É um distanciamento natural, é normal ou realmente está havendo um certo distanciamento político entre o senhor e ele? Não, o distanciamento político já existe porque ele é de um partido, eu sou de outro, né? Ele é do PSDB e eu sou do PDT, né? Mas isso não impede da gente conversar. E a gente conversa bem quando se encontra. Agora, realmente faz tempo que eu não converso com o Álvaro, né? Também não estou sentindo assim a necessidade de conversar. Eu estou eu estou ouvindo os meus companheiros de partido, né? E depois, naturalmente, eu vou conversar com o Álvaro, eu vou conversar com todos, né? Eu sou um social-democrata que, na minha trajetória política, eu já fiz alianças à esquerda e já fiz alianças à direita, né? Prefeito, agora o senhor apoiou a candidatura à reeleição do prefeito Álvaro Dias em 2020, né? No ano passado. Inclusive o PDT indicou a atual vice-prefeita, a Ilha Ramalho. Não existe nenhum tipo de compromisso para que o prefeito também apoie uma eventual candidatura de Carlos Eduardo em 2022? Até porque o senhor, quando disputou em 2018, né, deixou a prefeitura nas mãos do seu vice, Álvaro Dias, para disputar o governo do estado. Então, tem alguma possibilidade desse acordo? Não, eu não vinculei nenhuma contrapartida, né? Eu apenas renunciei à prefeitura, entreguei a Álvaro, que eu achava que ele tinha e tem as condições de conduzir a prefeitura. Peguei uma cidade devastada, uma cidade de cabeça para baixo, em 2013, vocês se lembram disso, e resgatamos a cidade de Natal. E quero dizer que eu cheguei a 2018 com
uma obra perene, fecunda, não é? Que melhorou a cidade de Natal. Quer dizer, eu costumo dizer, eu peguei a cidade como natalense que está me escutando sabe que eu peguei, né, aquela situação, e entreguei um cavalinho selado, entendeu? Eu entreguei um cavalinho selado para que o doutor Álvaro Dias continuasse a cavalgada, né? E ele continuou, seguiu aí a linha, foi reeleito, né? Nós indicamos o vice, mas não existe, respondendo, Karina, nenhuma contrapartida. Não foi exigido, não está escrito nenhuma contrapartida. Espero que ele me apoie. Ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, o senhor falou agora há pouco que o seu próprio partido tem pedido para o senhor considerar a possibilidade de ser candidato a senador. Desse ponto de vista, fala-se também nos bastidores aí da possibilidade de o senhor ser realmente candidato a senador, inclusive no grupo da governadora Fátima Bezerra. Existe alguma possibilidade nesse sentido? Há algum tipo de conversa já em andamento para que o senhor seja, entre aspas, o senador de Fátima em 2022? Veja, jamais eu serei o senador de qualquer pessoa. Eu serei senador, se for, senador do povo do Rio Grande do Norte, né? Então, eu quero dizer o seguinte, que o que eu tenho sobre essa aliança com o PT, com Fátima, eu só vejo nos blogs, na imprensa, as especulações, mas efetivamente... O senhor descarta a possibilidade? Nunca efetiva... Não, eu quero saber o seguinte, nós vamos dialogar, né? Este ano é o ano do diálogo. E eu preciso dialogar até para saber se vai dar certo ou não, seja com qual força política for. O que eu não posso, tá certo, é deixar de dialogar, tá certo? Por que você vai se fechar ao diálogo? A política, desde da Grécia Antiga, né? A fundadora da democracia, pressupõe o diálogo, né? Pressupõe o diálogo. Só não tem diálogo quando é ditadura, né? Quando é ditadura. Agora, quando há partidos políticos, há diálogos e até para saber se uma aliança pode ocorrer ou não pode ocorrer. Então o senhor vai conversar com o PT e com a governadora? Eu não tenho nenhuma objeção nesse ponto de conversar com o PT, ou qualquer outro partido. Prefeito, o senhor admite também... Acho difícil fazer uma aliança com a candidatura nacional de Bolsonaro. Isso aí eu tenho dificuldade, porque o meu candidato é Ciro Gomes. O senhor admite também ser pré-candidato ao governo. Uhum. E o senhor admitiria um diálogo, por exemplo, com o ministro Rogério Marinho, com o ministro Fábio Faria, que são pré-candidatos ao Senado? Eu converso com todos. Não é que eu seja um falso hábil. Ao contrário, eu sou nítido. Agora, a democracia pressupõe o diálogo. Agora, você não pode tomar uma decisão, prefeito? até para você. Você precisa dialogar, até para saber se vocês podem fazer uma aliança ou não. Agora, o que não pode é você não dialogar, porque quem é o dono da verdade, né? Ninguém é o dono da verdade. Prefeito, né? agora o senhor Nós temos convicções. O senhor foi candidato disputando o governo na última eleição contra a Fátima Bezerra. Passada a eleição, esperava-se uma postura de oposição sua ao governo, né? E o senhor ficou mergulhado esse período, agora surge meio que ensaboado, né? Digamos assim, não ataca a Fátima, não ataca... Né? Fica ali nem lá nem low, não sou oposição, nem sou situação, portas abertas para todo mundo. É por isso que sai a especulação de que talvez o senhor poderia fazer uma composição com quem deveria ser seu adversário. Eu perdi a eleição. Então, você quando perde uma eleição, não queira saber o que isso é, né? Representa, né? Você não tem um mandato, você não tem uma tribuna, né? Agora, a minha postura que eu adotei é de independência. Eu tenho independência de criticar e de elogiar. Disso eu não abro mão. Eu já cheguei a um estágio da minha vida pública, de deputado estadual, de secretário de Estado, de prefeito de Natal tantas vezes,
que eu tenho uma marca que é a independência. Há mais de 20 anos atrás, eu escrevi uma carta, né, rompendo com o MDB, na época, com a família, e adotei uma carreira solo, uma carreira de independência, né? E eu tenho hoje, nessa altura da minha vida pública, a necessária independência, tá certo, de criticar e de elogiar os governos. Ex-prefeito Carlos Eduardo, o senhor falou agora há pouco que está disposto a dialogar com todos os partidos políticos. O senhor só disse que tem mais dificuldade de dialogar com o presidente Jair Bolsonaro. O senhor não deve apoiá-lo realmente. Aí eu já tô tem uma resistência maior, né? Porque deixa eu só complementar a pergunta para o senhor falar de uma vez só. E o senhor também falou na possibilidade de dialogar com o Rogério Marinho, com o Fábio Faria, mas esses dois estão fechados com o Bolsonaro, né? Inclusive são colocados como potenciais candidatos de Bolsonaro aqui no estado, o senador de Bolsonaro, o governador de Bolsonaro. Isso não dificulta essa aproximação com eles dois? Já que o senhor rejeita o Bolsonaro? Essa é a arte da política, né? Dificulta, mas essa é a arte da política. As alianças, os arranjos locais, muitas vezes, né? Não são necessariamente... Tem a realidade local, né? Que fala também bem alto, né? Diante de tudo isso. De maneira que é isso. O que me assusta no governo federal é essa ameaça ao regime democrático que a gente está assistindo, né? Essas agressões à democracia, quando a democracia é o maior bem que o povo brasileiro conquistou em 1988 com a nova Carta Magna, tá certo? Os governos ajudaram muito a melhorar o Brasil, que ainda está longe de ser o Brasil que nós queremos, muito longe, mas quem pavimentou essa estrada foi a democracia, e a gente sabe que a democracia está ameaçada. Perfeito. Eu não aceito isso. Ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, muito obrigado pela sua participação aqui no 12 em Ponto. Obrigado por o senhor ter quebrado aí parcialmente seu isolamento para vir até aqui a 98 conversar conosco. Eu passei tanto tempo calado. Você sabe que em 2019 eu tive 2 problemas de saúde, graças a Deus, vencidos, né? E o ano passado foi a pandemia. Então eu estava recolhido, saindo só para as necessidades da sobrevivência, né? Mas agora, vacinado, estou atendendo a convites de outras rádios, como atendi o convite de vocês. Estava devendo isso a Ana Karina, que tinha me chamado. Ana Karina, eu não posso agora, deixa eu tomar a vacina, tá bem pertinho. Para pagar essa dívida, o senhor vai ter que voltar aqui outras vezes. Olha, porque tem juros. Já assumo o compromisso. Antes do senhor ir embora, então, bem rapidinho. A gente viu aí, muita gente fala assim, tá chamando um Alves para entrevista, né? Família tradicional, oligarquia da política. Mas a gente viu que os Alves não estão tão unidos mais, né? Primeiro o senhor saiu do clã Alves, do núcleo Alves, para disputar, né, um cargo eletivo. Agora a gente tá vendo a briga entre Henrique Alves, Garibaldi e Valtinho. Mas você tá vendo aí de longe já mais um rompimento dentro do clã Alves. Tô vendo de longe. E já disse e repito que Henrique e Garibaldi foram unidos a vida toda, né? Eu vi isso desde menino, né? Henrique e Garibaldi, a dobradinha deles, o entendimento deles, a correção entre eles, né? E hoje tá vendo aí esse problema e tal. Eu me recuso a falar sobre isso porque realmente não... Se contribuísse, mas não contribui, então eu vou ficar no meu canto. Né? Tranquilo. Eles depois são maior de idade, já devem inclusive estarem vacinados, né? Então... Que se entendam, né? Boa sorte. Eles que se Boa entendam, sorte não é, prefeito? Muito obrigada mais uma vez pela sua participação.